Muito bem, agora às 17 horas e 35 minutos, nós vamos para o nosso quadro Salão do Poder com o Vinícius Pichuleco, que fala direto de Brasília. Muito boa tarde, Vinícius, como é que você está? Seja bem-vindo ao DN2 desta quinta-feira, meu amigo. Boa tarde, Gil, tudo bom? Estamos aí, Brasília, Tudo sobre tranquilo. forte chuva e grandes acontecimentos, Gil. STF está Chove notícias. legislando. Chove Também, notícias por aí. Olha, eu tinha também. colocado um pouquinho antes de chamar, até um pouquinho antes da gente entrar agora aqui no seu editorial, antes do seu quadro, eu havia chamado mais um daqueles vídeos Acorda Brasil. E eu acompanhei desde ontem, todos os principais políticos, quase todos se manifestaram. Alguns, em especial, chamaram mais atenção. O senador Sérgio Moro, por exemplo, que foi muito duro em suas críticas. E hoje eu escolhi para exibir do Marcelo Crivella, até pelo fato da ligação que ele tem religiosa, né? Ele é um dos principais líderes da Igreja Universal. E ele ficou indignado, junto com a sua esposa. Enfim, ele também declarou. Eu acho que esse movimento, o Vinícius, está começando a tomar um corpo que já batizaram de Acorda Brasil. Você acha que isso vai reverberar pelo país inteiro? Só para a gente abrir e começar o seu editorial. O que você acha? Ô, Gil, só para constar, o Movimento Acorda Brasil foi um movimento que já existe desde a época do impeachment. Eu fiz parte dele, era tocado pelo pessoal da maçonaria, aí de São Paulo, inclusive. Coordenei à época o Movimento Brasil, né, que é o MBR, que deu origem ao MBL. Então, o Movimento Acorda Brasil ele já existe. A questão é que a sigla Acorda Brasil é uma sigla muito forte e o STF está conseguindo fazer uma coisa. O STF é essa última pretumbernância, digamos assim, do presidente Lula, ao colocar aquele desfile na escola de samba totalmente desconhecida no Carnaval Carioca e achar que aquilo ali marcou a história e tentar promover para a imprensa internacional que ele é adorado pelo Brasil e que está tudo certo. Então, isso só está alarmando aí as pessoas, desde a teoria da conspiração, de uma possível fraude em urnas, até mesmo que os abusos do executivo, juntamente com os abusos que o poder legislativo vem tendo, abusos estes, Gil, já colocando de forma bem clara, está sendo muito comentado tanto nas redes sociais como no público. A postura tanto do Dias Toffoli sobre o caso Banco Master, que deixou de ser caso Banco Master, passou a ser caso Dias Toffoli e Resort Tayaya, juntamente com a postura do ministro Alexandre de Moraes, dado aqui todo o meu respeito, não estou levantando hipótese nenhuma, mas é o que está sendo falado, entendeu? E aí caiu para o ministro André Mendonça, que graças a Deus deu autonomia para a PF poder trabalhar. Então a gente está vivendo um estado quase que de exceção, onde eu tenho um presidente da Unafisco, né, de auditoria fiscal, falando que no Brasil é muito mais fácil você investigar o PCC do que as autoridades ligadas ao Poder Judiciário ou à política. Porque os servidores que assim fazem as suas atividades de fiscalizar, muitas das vezes são perseguidos em seu poder fiscalizatório, em seu poder de gestor público, de fiscal ali, de auditor fiscal. Então isso é muito triste, ouvir isso de uma pessoa que representa uma entidade tão importante, que é a Unafisco, que é uma entidade que representa aí todos os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Só eu até ontem eu fiz o convite ao vivo para que você voltasse para o seu quadro, que costumeiramente é de quarta-feira, até porque a gente se estendeu nos nossos assuntos e eu achava importante que a gente concluísse alguns que ficaram pendentes de ontem. Outro que ficou pendente, que eu tinha levantado e até atualizei hoje, que eu queria que você desse uma pincelada, ainda é sobre o caso do Banco Master, que você tem trazido constantemente nas suas entradas aqui. E alguma coisa havia me chamado a atenção ontem que eu ia falar com você, quando você anunciou mais um banco do conglomerado que foi aí interditado. E o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, já devolveu aproximadamente 37,2 bilhões de reais em garantias a credores do Banco Master e todo o seu conglomerado, atingindo aí cerca de 92% do volume total de pagamentos previstos. Mas o valor do rombo, com projeções, pode chegar a 50,8 bilhões de reais. Aí eu pergunto para você, será que o Master não vai quebrar
também o FGC, o Bichulé, com todos esses valores? Então, ontem foi o caso do Banco Pleno, né, Gil? E lembrando, a gente só está na ponta do iceberg. Até então já se foram 4 bancos que eu considero, um deles é fundo, mas eu considero também banco porque ele exerce funções bancárias. É o Fictor, é o Banco Master, o Banco Will e agora o Banco Pleno, todos eles ligados ao Vacaro. Tudo isso se dá porque tem uma resolução junto ao Banco Central que permite às fintechs, essas instituições pequenas, PagSeguro, Nubank, dentre outras instituições que não têm estrutura física necessariamente, que elas operem até 500 milhões e não tem aquela regulamentação que os grandes bancos possuem. E aí o que acontece? Muitas das vezes, esses pequenos bancos, ou esses bancos virtuais, digamos assim, claro, não estou aqui generalizando, muitos deles são sérios, outros não, que é o caso do Master. Eles ficam ofertando no mercado papéis, produtos que são CDBs, que são títulos desse próprio banco, a uma taxa melhor de rentabilidade do que os bancos maiores, como o Santander, como o Itaú, como o Bradesco, enfim, como os grandes conglomerados bancários. Só que ao fazer isso, que foi o caso do Master, ele ofertava papéis no CDB a 140%. E aí é o problema. Ele está ofertando muito além da taxa do mercado. E aí acaba a concorrência desleal com esses bancos. E a principal proposta do Banco Master era o seguro do FGC. Ora, se o seguro existe, é para ele dar uma estabilidade para o investidor. Agora, se ele é usado de forma demasiada, de uma forma não responsável, digamos assim, o próprio consumidor vai pagar também. Então, essa corrupção e essa falta de zelo dessas pequenas instituições está trazendo, inclusive, uma reformulação a isso. Muitos já se falam, sim, Gil, sobre a falência do FGC, mas é uma falência essa? Como que funciona o FGC, só para você saber? Toda transação bancária, desde ela de empréstimo, a utilização de cartão de crédito, o banco é obrigado a colocar 0,01% do valor dessa transação no Banco Central para caso aconteça alguma coisa, isso ser garantido. Teve outras instituições que já se valeram do FGC, mas o exemplo da instituição Pan-Americano, onde o dono era o Silvio Santos. Até estava lembrando recentemente, Silvio Santos e Barão de Mauá foram as 2 únicas pessoas, donos de banco, que deixou todo o seu patrimônio em garantia para que o banco não falisse. Aconselho aí o presidente do Banco Master, o Daniel Vocaro, a fazer o mesmo, pegar todo o seu patrimônio privado, deixar ele disponível para poder segurar o prejuízo do Banco Master. Porque quem vai pagar essa conta, Gil, não existe na economia almoço grátis. Somos nós. Não é o fundo garantidor que paga por conta. O fundo garantidor está tirando dinheiro de forma imediata e pagando. Agora, no final das contas, a taxa Selic vai aumentar, o risco Brasil vai aumentar, os juros no Brasil vai aumentar. Tudo isso vai refletir a nós usuários do sistema bancário brasileiro. Isso é muito ruim. Essa perspectiva de calote, de país que tem créditos podres. Quando você começa a analisar os títulos do Banco Master, você observa que tudo é título podre. Terreno lá do Ronaldinho, que sequer o Ronaldinho deu autorização para o terreno dele se virar um título. Dentre outras coisas. E aí você pega autoridades do Poder Judiciário vinculado a isso. Então, até qual ponto essa questão do Master vai se estender? Além das festinhas de garota de programa, quebradeira em Trancoso, dentre outras coisas que estão sendo reveladas aí. Não sabemos. A única coisa que eu sei é que as mesmas pessoas que estão pagando a conta da fraude do INSS são essas pessoas que estão pagando a conta agora de bilhões do Banco Master, e essas pessoas somos nós, cidadãos brasileiros. Bem, só para encerrar esse assunto de ontem, que ficou pendente, então quer dizer que o Banco Master cada vez me assusta mais esses valores que você tem levantado aqui, e eu fico cada vez mais convencido de quanto dinheiro nós temos nesse país, e se esse dinheiro fosse utilizado para os recursos mesmo de saúde, segurança e educação, nós seríamos um país nem do primeiro mundo, talvez nem deste mundo, Tamanha a possibilidade e capacidade que nós teríamos aí. E no mais, hoje eu vi algumas pesquisas, você sabe que a maioria das pessoas que estão recebendo a devolução de 250, aquelas que tinham menos dinheiro, que era um pouco de dinheiro, mas receberam de volta, perderam totalmente a confiança no mercado financeiro. Hoje, se você perguntar para qualquer uma delas onde elas aplicariam, em lugar nenhum. Eles não aplicariam em lugar nenhum. São aqueles aposentados que conseguiram juntar uma graninha aí ao longo da sua vida, ficaram apavorados e agora pegaram. E todos relembraram o caso do calote lá do Collor, quando ele puxou e todo mundo falou, não vou deixar mais dinheiro no banco. Então, a falta de credibilidade com o sistema financeiro do Brasil
partindo daqui de dentro, é como você falou, vai arrebentar nossa credibilidade mundial. Fechamos esse Ô, assunto? Gil, só para aproveitar mais uma extensão, a questão do Brasil é o seguinte: se parar a corrupção, nós ganhamos muito. O caso do Banco Master, a gente está falando, por enquanto, de 50 bilhões. Eu tenho a teoria que isso vai chegar em 1 tri. 1 tri por quê? Nós temos outros tentáculos que estão sendo abertos. Essa investigação é uma investigação extremamente prematura. Até agora, nós estamos falando de apenas 4 bancos, incluindo, né, um deles é um fundo, mas a gente já está falando de cifras de bilhões, de chegar ao ponto que o Banco Central já tinha ciência que o Banco Master estava falido e estava fazendo uma complementação ali para ver se ele conseguia restaurar suas contas. Quando esse desfecho se der de forma mais extensiva, nós vamos chegar a um prejuízo muito maior. Você está falando do FGC sendo utilizado. E no caso das prefeituras, de algumas pessoas do sistema judiciário que investiram dinheiro de fundos de pensão que estes não têm a cobertura do FGC, como é que vão fazer? Como é que vão ficar essas caixinhas desses aposentados? Vão sofrer prejuízo. E esse prejuízo vai para quem? Vai para um banqueiro que possui um avião bilionário, milionário, possui casas aqui em Brasília de 50 milhões, casas em Trancoso do mesmo jeito, casas em outros países da mesma forma, para questões de comprar fundos vinculados a um ministro do STF, que ao invés de estarem preocupados em explicar como esse patrimônio se evoluiu ao longo do tempo, estão preocupados em fazer busca e apreensões de servidores, colocar tornozeleiras eletrônicas em servidores, que supostamente vazaram documentos para a imprensa. Documentos esses que, se você começar a analisar de uma maneira fria, sequer tem possibilidade de estar na declaração de imposto de renda. Todo mundo que declara imposto de renda, Gil, sabe que um contrato privado de advocacia, ele não é acompanhado no escopo da sua declaração de imposto de renda. Então, como que um auditor fiscal do interior de São Paulo pode ter vazado essa informação, pode ter vazado esse contrato? É algo absurdo. É da mesma forma me dizer que numa reunião onde só tinha ministros do STF, essa reunião foi vazada e não foi nenhum ministro que vazou. Então, assim, são questões complicadas que o Brasil tem que começar a fazer uma reflexão de qual dano e qual tamanho a corrupção pode atingir. Lembrando que o caso Collor, Gil, até hoje tem pessoas que perderam tudo e ainda não receberam nada. Plano Collor 1, Collor 2 e Brasser, até hoje não se pagaram todo mundo. É uma ação interminável no STF. Então, assim, são questões que nós temos que refletir, que o Brasil já tem uma cultura de não investimento no sistema financeiro e com crises como essa, escândalos como esse, de questões recentes, de 10 anos, no sistema informatizado como temos, estamos passando por isso. É uma grande vergonha, Gil. Sério, fico envergonhado. Título de informação, e para completar essa sua notícia, essa sua informação, de 1º de janeiro a 18 de fevereiro, ontem, o Brasil arrecadou 623 bilhões, 106 milhões, 342.914 reais e 99 centavos em impostos. Se o banco já vai chegar em 52 bilhões, significa que 10% de todo o valor arrecadado em impostos até agora vai ser devolvido para o Banco Master. Se chegar na casa do trilhão, nós vamos estar sempre acompanhando essa casa de 10% de todo o valor arrecadado em impostos no país para pagar um rombo. E quem paga o imposto somos nós. Portanto, você está coberto de razão quando você diz que quem vai pagar essa conta de trilhão ou bilhão somos nós. Certo? É isso, Gil. Enquanto isso, estão preocupados na Sapucaí para falar mal de igrejas, de crenças e etc. A conta sobra para nós. E só para constar, Passadina, que foi o escândalo de corrupção do Mensalão, possivelmente vai ter uma nova construção de refinarias. E adivinha quem vai fazer essas construções? As mesmas empreiteiras envolvidas nos escândalos de corrupção. Esse é o Brasil. Enquanto a corrupção não for um crime hediondo e for combatida como tal, desculpa, Gil, crime de colarinho branco no país é um crime que compensa. A pessoa rouba milhões e não fica presa. O cara já está na rua. Agora eu te falo, uma pessoa que deve uma casa para a Caixa Econômica Federal, no Minha Casa Minha Vida, uma pessoa que deve aí uma prestação de um veículo que não paga, se essa pessoa ficar com 3 prestações em atraso, eles tomam um bem e ainda processam e tentam buscar outros bens dessa pessoa. Se for sua moradia, no caso Minha Casa Minha Vida, essa pessoa via cartório já perde a casa dela. Agora um banqueiro rouba bilhões e o que acontece com ele? Ele vai depor na Câmara dos Deputados, numa CPI segunda-feira, de tornozeleira eletrônica, com os melhores advogados do Brasil, após ter feito todo um conluio de contratar inclusive esposas
e ex-ministros do STF. Esse é o nosso país. Que lá ele tem o direito de não falar nada, né? Não responder. Vamos para os temas de hoje. STF barra novos penduricalhos acima do teto. O que você traz para a gente sobre esse primeiro assunto? Então, Gil, hoje o ministro Flávio Dino, ele teve duas decisões, né? Uma decisão, ele impediu a criação de penduricalhos via novas leis, e ainda deixou muito claro para o Congresso, caso o Congresso continue tentando fazer leis para ter essas brechas do penduricalho, o próprio STF vai regulamentar isso. É algo positivo vindo do ministro Flávio Dino, só que é triste a gente ver isso, né? A gente vê a interferência do judiciário e o judiciário tem que fazer esse tipo de intervenção. Ao meu ver, e eu já fui servidor público por muito tempo em minha vida, o serviço público ele não foi feito para as pessoas ficarem milionárias, bilionárias. O serviço público ele foi feito com a concepção de dar uma estabilidade no salário, ao contrário do que muitos assalariados no país possuem. Se você quer ser milionário, bilionário, empresário, você se torna um empresário, enfrenta aí as dificuldades de ser um empresário numa carga tributária que nós temos no Brasil e as dificuldades que é você ter uma empresa no Brasil. Agora, se você quer ter privilégios como motoristas, pagamento de comidas além da média de qualquer marmita que um pobre operário tem, e ainda ter secretárias, verbas indenizatórias de viagem, dentre outras coisas, verba indenizatória de mudança, cara, não dá para você querer penduricalhos além disso. Hoje o teto do funcionalismo público beira os 50 mil reais, muito acima da média salarial brasileira, e com os penduricalhos ele pode chegar a mais de 400 mil. É o caso de alguns juízes receberem isso por mês. Não estou dizendo aqui, Gil, que isso é certo ou que isso é errado, mas eu acredito que se existe um teto, ele tem que ser respeitado. Querem ganhar mais? Não tem problema. Virem empresários. Viram empresário? Se você é juiz, justifique o seu empresariado. Não pode simplesmente acontecer o milagre da prosperidade em sua vida, onde a pessoa que você julga é, coincidentemente, o comprador do seu empreendimento empresarial. Então, assim, é positivo a decisão do Flávio Dino, lamentável para ele ter que falar o óbvio no Brasil e os nossos legisladores não estarem atentos, e muito triste essa interferência, mais uma vez, do STF no Poder Legislativo. Nessas horas, Gil, eu fico me perguntando aonde está o Senado Federal, porque cabe ao Senado Federal fiscalizar os ministros do STF. Cadê o Senado Federal? Cadê o Senado legislando em prol do povo? Ou eles estão vivendo nessa bolha aqui de Brasília, achando e acreditando que o povo brasileiro está achando lindo tudo que está acontecendo? É isso que eu me pergunto. Do que isso é a gente saber que esses ministros foram sabatinados por esses senadores que a gente cobra agora uma atitude deles que, na época, aprovaram os nomes e as pessoas para os cargos e hoje largaram definitivamente, quer dizer, faz o que quer. Vamos para o próximo assunto. Nós temos aí o crime organizado no Congresso. O Senado analisa projeto mais duro contra o crime organizado. Passou da hora isso aí também, né? Pois é, Gil, mas eu fico me perguntando, qual será o crime organizado efetivo? Será que é o PCC, Comando Vermelho, etc.? Ou será o crime organizado dos poderes nossos, tanto executivo, legislativo e judiciário? Essa fica aí a minha reflexão. É importantíssimo termos no crime organizado essa análise. É um projeto que foi feito até então pelo secretário de Segurança de São Paulo, Derrite, da qual eu tenho muito respeito e carinho, o conheço, sei de sua seriedade. Projeto esse muito criticado pela esquerda e por outras partes do governo. Independente, eu acredito que não é o melhor projeto do mundo, mas é um projeto, é algo que está se avançando. Acredito e fica aí a dica e peço súplicas para as pessoas começarem a pedir ao Congresso Nacional para que no crime organizado se coloque o crime da corrupção, visto que esse crime é o mais organizado possível, porque ele envolve construtoras, esquemas de corrupção, desvio e lavagem de dinheiro, muitas vezes bancos, muitas vezes juízes, muitas vezes promotores, muitas vezes uma série de esferas do poder que, ao meu ver, está muito além do que um tráfico de drogas, está muito além do que aí tráfico de armas, tráfico de pessoas. É um tráfico e é um tipo de crime que é irreparável para uma república, para a nossa Constituição. Capaz de sobrar, Vinícius, para aquelas maquininhas que tem nos botecos aí de caça-níquel, e o cara falar que esse é o crime organizado, é aí que está o rombo na segurança. Você vai ver, é capaz de sobrar para aquele apontador do jogo do lixo, tem lá no Rio de Janeiro. Mas lá no Taiaiá tem essas maquininhas.
Lá no Vai Taiaiá sobrar tem para caça-níquel, tem essas maquininha. maquininhas. Vai sobrar para maquininha. Falar, o crime organizado, aí, olha o roubo. Você falou tudo, É, né? Qual crime organizado? Qual? Qual crime organizado nós estamos nos referindo? Bom, a gente está falando nesse assunto que puxa a questão da segurança pública e responsabilidade fiscal que dominam o debate, né? Terá muita repercussão nas redes. Aliás, a gente já tem falado isso em vários editoriais aqui, que hoje a segurança pública está em primeiro lugar como preocupação do brasileiro, além da saúde. O cara que nem se preocupa mais com a saúde, porque ele não está morrendo de câncer, ele está sendo assassinado na rua por causa de um celular, por causa de uma correntinha, entendeu? A educação mas aí que já tá. não importa. Mas aí que tá, Gil, isso acontece só por um motivo. A segurança pública ela se torna uma pauta muito forte, mas algo atrelado diretamente à segurança pública é a corrupção. E nunca se falou nas redes sociais, nunca se teve uma consciência tão pesada o quanto a corrupção é danosa para o poder público. Ao ver o quanto se fala hoje de STF, até então as pessoas não sabiam nem o nome dos ministros do STF. Tava lá, os ministros eram pessoas totalmente inócuas, entendeu? E Brasília, ao ser feito por JK, que foi um grande gênio, não estou aqui fazendo uma crítica, Brasília, em sua estrutura, ela cria uma sistemática de ilhas. Essas pessoas ficam longe da população e começam a ouvir só o seu entorno de puxa-sacos, acreditando que ele tá correto e que todo mundo tá errado. Então, assim, quando você decide ser do poder público, você tem um dever maior. Tudo que você faz se torna um fardo maior. O seu dinheiro não vem de uma produção de algo, vem de uma produção de burocracia. Então, assim, ao se falar em segurança pública, eu acho louvável. Eu não estou preocupado com apenas o roubo da minha corrente ou do meu relógio. Eu estou preocupado com o roubo que acontece em todos os bolsos dos brasileiros. E esse roubo é um roubo invisível. É como se fosse aquele 1 centavo das contas bancárias roubadas. É a corrupção, que já se passou de 1 centavo. Nós hoje atingimos um pico de corrupção, Gil, que se não regulamentar, se não tiver penas maiores, se nesse pacote do crime organizado, se não tiver disciplinado, nós vamos entrar numa ingerência no país. Já estamos atingindo e possibilitando crises financeiras incalculáveis para os próximos anos. Economistas já falam isso já está sendo observado e está tendo que ter uma política de freios e contrapesos, até mesmo com o judiciário. Porque eu lhe pergunto, quem fiscaliza o STF? É o Senado. O que o Senado tem feito? Como é que ele fiscaliza isso? 90% dos senadores estão respondendo por crimes. Ao exemplo do Collor. O Collor preso já custou mais de 1 milhão para os cofres públicos. Hoje eu estava vendo uma matéria sobre. Então, assim, até qual ponto isso é plausível? Até qual ponto nós vamos ser omissos em nossa sociedade e não colocar a corrupção como um crime hediondo e ter penalidades mais severas e perseguição deste capital? Então, enquanto isso não houver, nós vamos continuar nessa polarização política infundada e nessa roubalheira também, que não me interessa se é de esquerda ou direita, está acontecendo em todos os governos. E é algo que precisa ser revisto e precisa ser tratado. Pois é lamentável. E outro dia saiu um ranking dos países mais corruptos do mundo e o Brasil é o único ranking que o Brasil cada vez vai subindo mais, né? Cada vez ele sobe mais. Eu estou aqui com o ranking, mas é uma coisa absurda a quantidade de países que tem no ranking. E o Brasil, no índice de percepção da corrupção aí, está em 77º, entre 182 países, e está na posição de 107. É triste, né? É triste. O Brasil... Aí, como é que você vai falar de segurança? Ó, você fala de segurança. Você rouba na implementação das câmeras. Você vai falar de saúde. Você rouba na compra do remédio, na vacina, no atendimento hospitalar. Você vai falar de pavimentação. Você rouba no asfalto mal feito, que muitas vezes sequer existe. Eu estava vendo uma matéria até sobre São Paulo, que estava sendo feita uma fiscalização e tudo, e foi comprovado que na gestão anterior, mais de 50 ou 500 obras, agora não me recordo o número certo, eram prestado contas com a mesma imagem, ou seja, a obra sequer existia. E 2 empresas sendo pagas para a mesma obra. Aí você vai lá, a obra não existe. Então, assim, antigamente o pessoal até brinca aqui em Brasília. Na época do Maluf, que se dizia o prefeito mais honesto da história do país, pelo menos a obra existia. Hoje, eles não estão se dando trabalho nem de fazer a obra, apenas execução via papel. Ou seja, no papel está tudo lindo, maravilhoso. Só que quando você vai atrás daquele ativo, você vai atrás daquela obra, ela não existe, mas ela já custou o valor dela todo. Então, assim,
é como eu estou te falando, se a corrupção não for tratada como um crime organizado, que tem que ser sim combatido, aproveitando a pauta do Congresso, fica aí a dica para todos questionarem os nossos deputados federais e senadores, colocar a corrupção no pacote de crimes. Se isso não acontecer, Gil, infelizmente, a gente está falando aí de um crime organizado do PCC e de algumas facções espalhadas no Brasil. Mas o maior crime que nós estamos sofrendo no país hoje se chama corrupção em todas as esferas de poder, legislativo, executivo e judiciário. E aqui eu não estou apontando nomes, eu estou apontando apenas fatos que são comprovados aí com todos esses escândalos que a gente vem sofrendo dia a dia. E eu até brinco com você, Banco Master se tornou uma pauta quase que diária, de tanto escândalo que vem estourando um atrás do outro. Uma pá de cal e um tapa na cara de todo brasileiro a informação que você deu, que essas obras você tem de volta ao cenário, ao Odebrecht e todas aquelas outras empreiteiras que foram envolvidas até o último fio de cabelo na Lava Jato e outras operações da Polícia Federal. Então é uma vergonha realmente. É como você convidar o bandido que roubou a tua casa para tomar um cafezinho lá, já que ele se tornou tão íntimo das dependências da sua casa, né? Ele frequentou, então agora vem tomar um café comigo. Hoje, a pergunta que eu sempre me faço: aonde está o dinheiro das malas de dinheiro de Gedel Vieira Lima apreendidas na kitnet em Brasília? Esse dinheiro estava condicionado num processo, que esse processo foi anulado pelo próprio STF. A partir do momento que ele é anulado, esse dinheiro retornou para o seu então dito proprietário. Ou seja, o dinheiro de corrupção ele foi apreendido, ele foi rentabilizado na justiça com a correção judiciária, que é de 1%, 1,5%, não me recordo agora ao certo, mas existe. Tanto advogados quanto pessoas envolvidas na justiça sabem que isso existe. E depois que a investigação foi anulada, deixa eu te falar, Gil, esse valor voltou. Ou seja, é um valor fruto de corrupção, comprovado que corrupção não tem sua origem comprovada, foi apreendido, a investigação foi anulada, ele ainda é devolvido corrigido para o corrupto. Então, esse é o país que nós vivemos. Então, assim, eu acredito que no pacote de crime está faltando sim um adendo, está faltando sim uma cláusula muito importante, que é a corrupção. Colocar a corrupção como um crime hediondo e colocar a perseguição de todo o capital, assim como é feito hoje nas apreensões do tráfico. Não sei se você sabe, mas qualquer bem envolvido em tráfico de drogas, ele se torna do Estado automaticamente. Foi apreendido, comprovou que tem ali uma questão de tráfico, aquele bem se torna do Estado, o Estado pode inclusive leiloá-lo. Isso deveria acontecer com as questões de corrupção, porque em um caso igual ao Banco Master, por exemplo, desde o avião, do jato, da casa, de toda a adega de luxo e por aí vai, já estava apreendido e sendo leiloado agora para reparar os mais de 50 bilhões de prejuízo que está tendo, fora o que não está sendo contabilizado, que eu sempre bato na tecla, fundos de pensão não são contabilizados no FGC. Então não tem como a gente colocar o abalo sistemático do sistema financeiro do Banco Master apenas pelo FGC. É toda uma cadeia de ativos. E essa análise, ao meu ver, reunindo tudo, nós vamos chegar a 1 trilhão. É um grande absurdo, Gil. Fico feliz pelo pacote anticrime e me lamento pela corrupção não estar atrelada a este pacote com severas penas, porque no Brasil vale a pena ser corrupto, porque o crime no Brasil do colarinho branco e da corrupção não importa a esfera de poder, mas a justiça e a história está provando que vale a pena. É algo muito triste. Fica aí uma dica para o Gedel, se ele quiser ser consultor de investimentos, ele sabe como investir bem no dinheiro e trazer ele de volta limpo e com correção. Vinícius, muito obrigado mais uma vez. Excelente a sua participação. E a gente vai voltar a falar semana que vem, quarta-feira, é o seu quadro, mas excepcionalmente, se precisar abrir espaço, você sabe que você tem espaço aberto aqui no DN2 para a gente poder falar sobre isso. E como escândalo não falta, até segunda, porque até segunda são 4 dias de muita coisa para correr aí em Brasília. Segunda-feira o Congresso começa com a delação do Vocaro, do Neo Vocaro, que foi antecipada na CPI do INSS, que aí quando você começa a analisar de uma forma mais enérgica, né, mais racional, você percebe que é uma pirâmide que tudo se interliga ao mesmo tempo. E eu acredito que nós já vamos estar como um FM, né, Gil? Então vai ser uma grande celebração a todos nós aqui da Guardiã. Vamos lá. Um abraço, boa noite. Plantão especial. Boa noite, obrigado, Chuleco. Bom final de semana aí para você. Grande abraço e mais uma vez, muito obrigado.